Doutora Luísa Andrade, psiquiatra, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eduardo, Vanusa, ouvintes e internautas. A gente tem comemorado os dias dos santos, né? Hoje não sabia, fiquei sabendo quando procurei saber qual é o dia que santo é o dia de hoje. É o ex-papa Paulo VI, então ele se tornou São Paulo VI. E duas características, Eduardo, importantes, é que ele comandou finalmente do Concílio Vaticano II. Esse Concílio Vaticano II foram decisões da Igreja de modernização, de avanço no contato com outras religiões. Foram definidas duas coisas que eu achei interessantes e importantes, que as missas passaram então a ser rezadas na língua nativa do país onde ela estava sendo praticada, e que o padre, ao invés de latim, né, a língua nativa do local, e ao invés do padre ficar de costa para os fiéis, Eduardo, ele passou a ficar de frente. Foi então o Papa Paulo VI, então, que entre 62 e 65 fez o encerramento, encerrou as decisões, e ele foi o primeiro Papa a andar de avião e o primeiro Papa a percorrer os 5 continentes. Então, homenagem a São Paulo VI. A insegurança, Luiz Andrade, está presente na vida do brasileiro de norte a sul, de leste a oeste. Enquanto o ser humano se organiza em sociedade, né, ele passa a ter esse risco, que é o risco das ameaças que vêm ou de pessoas menos favorecidas e que por necessidade praticam assaltos, roubos e outro tipo de crime. E também tem os que viciam nisso, Eduardo. Os estudos mostram que a pessoa, quando ela costuma a roubar, mesmo que ela tenha uma condição melhorada no futuro, ou por uma herança que recebeu, ou por condições financeiras que melhoram, a pessoa continua com o hábito. Sabe qual que é a teoria, Vanusa? Eles dizem que é mais emocionante você roubar do que comprar, mesmo você tendo dinheiro. Então é um vício que dizem dos mais difíceis de se combater, porque é um vício em adrenalina, né? Então a coisa da emoção. Se eu posso comprar sem passar aperto, é menos emocionante do que passando aperto. É meio esquisito isso, mas a mente humana, Eduardo, tem uma série de características que são instintivas, que são animais, que a gente tem falado com os ouvintes internautas da Itatiaia. Então tem que haver mesmo esse controle externo, e o reconhecimento facial vai dar uma ajuda muito grande, Eduardo, principalmente em lugares de grandes aglomerações. A internet precisa sim ser regulamentada, isso sem sombra de dúvidas. Nós vemos ações que estão acontecendo hoje em dia que atingem pessoas de forma muito grotesca, muitas vezes, com violência, com outras ações que precisam ser realmente ali controladas para que não possa promover na sociedade danos muito maiores do que nós já estamos vendo hoje. Ô Luiz Andrade, a gente deixa correr frouxo ou bota ordem no trem? A ordem é fundamental, né, Eduardo? A questão dos parâmetros, a questão dos critérios. E o interessante, né, tinha teoria antiga que dizia que Deus dá o frio conforme o cobertor. Nós hoje temos um volume de acesso à internet nas suas várias possibilidades enorme, mas temos também, com essa tecnologia da inteligência artificial, a possibilidade de identificar num curto prazo, né, e é estabelecido, se não me engano, são 2 horas que está até então vigorando, assim, houve uma denúncia, houve a identificação de alguma mensagem, de algum tipo de conteúdo inadequado, essa comunicação, sem depender do juiz, direto, né, ao Google e outras Big Techs, você então tem essa possibilidade, Eduardo, porque, né, se nós não tivéssemos essa tecnologia da inteligência artificial, ia ser um tempo enorme para você identificar. E então nós temos como fazer isso, e elas têm que ser responsabilizadas assim, porque senão elas vão ficar feita aquela rede lá, Rumble do Trump, né, que você pode pôr o que quiser, verdade, mentira, distorções, e ela não se sente responsável, porque não foi ela que postou, mas se ela é quem é responsável pelo que vai ao ar, pelo que fica exposto, o que não fica, é claro que ela tem que ser responsabilizada, e dentro da teoria de que o bolso é o órgão mais sensível, não só do ser humano, mas das empresas, multas pesadas para poder desestimular essa veiculação ou a permanência da veiculação de temas agressivos, de temas sexuais e de temas que tenham qualquer tipo de radicalismo. Esse aí tá fácil. Você já acordou de madrugada, mano, com gatos fazendo sexo no terreiro, no telhado da sua casa? Já, e não eram meus os gatos. Não, e o barulho? Não. Eu fico com dó da gata, porque eu acho que você imagina 400. Aí, Luiz Andrade, a cidade chama Concórdia e o vizinho tem que pedir misericórdia.
Tem que haver uma discórdia pelo excesso, pelo exagero, né? Isso que você falou, Eduardo, é uma situação da natureza meio esquisita, porque o pênis do gato macho, tem uma série de espinhos. Então, quando ele pratica o ato sexual, o que acontece, a gritaria da gata não é de prazer, não é de alegria, é de dor, né? Ué, eu aprendi mais um. A natureza, né, tem uns cruel. Uns erros de estratégia. Precisava disso, uma coisa que fazer amor tem que ser uma coisa prazerosa, né? Agora, cheio de espinho a ponta do pênis do bicho. A fêmea sofre mesmo, né? Só um minutinho, só uma informação importante. Agora, do dia 2 ao dia 6 de junho, de terça-feira até no domingo, vai haver mais uma edição da Mega Leite, né? Que é uma exposição que envolve gado bovino e os bubalinos. Sabe o que é bubalino, Vanusa? Búfalos, isso mesmo. Então, no Parque de Exposições da Gameleira, do dia 2 ao dia 6 de junho, a Mega Leite vale a pena. Um passeio importante, muito atraente para você ver como tem animais bem cuidados, né? Mas, como diz o outro, não é 400 gatos dentro de um apartamento, não, viu, Eduardo? Aí, Tatiana. Ô, Luiz, o senhor que é psiquiatra, a gente nasce com a carga do mal que precisa ser domada ao longo da vida? Na verdade, Eduardo, você tem algumas pessoas, e graças a Deus é a minoria, que tem a tal da má índole, né? A pessoa já nasce com uma tendência a se identificar mais com os mal feitos do que os bem feitos, né? Um dos exemplos, eu estava vendo aí uma próxima notícia sobre uma mulher que matou uns pintinhos. Tem crianças que, novinhas ainda, têm um prazer de apertar o pescoço do pintinho ou jogar um filhotinho de gato na parede, mas isso é minoria. O que ocorre é que existe essa questão da lei do menor esforço. Ou seja, a pessoa que tem uma oportunidade de levar vantagem diante de uma situação e que não tem o autocomando, não tem o autocontrole, não tem a autocensura. Daí, repito, tenho falado isso aqui com frequência, que o controle social é fundamental. E nessa notícia interessa ver o quanto que a rapidez na punição é importante, Eduardo, né? Descobriu-se no mesmo dia, já manda o sujeito embora e abre um processo para poder, então, desestimular, porque os chamados useiros e vezeiros, né, são as pessoas que repetem os atos criminosos, que fazem em série, né? Eles precisam de ser desestimulados através justamente de uma punição rápida e de uma punição exemplar que gere alguma perda para ele. Agora, quando você vê pessoas que têm mais de 40 entradas na polícia e que não deu em nada, isso aí é um estímulo à banalização da criminalidade. Aí, no caso da Dayana, portanto, ela não foi detida ou presa porque cometeu crime contra coelhos e pintinhos e não contra gatos e cachorros. Aí, Luiz, nesse caso, o exemplo da consequente punição prevista pelo grande Lacan lá da França, todo ato tem que ter consequência, parece que não vai ter na medida, proporção. Mas esquisito, né? A lei dá essa brecha. Agora, fiquei na dúvida, Vanusa, porque ela cobrava em euros, então isso não é no Brasil. Não, vendia para fora do país. Ah, sim, vendia os vídeos para fora do país. Né? Exato. E quem tem identidade com isso, né, a gente preocupa porque, puxa vida, né, que mau gosto, né, Jurutão? Um negócio assim completamente nocivo, completamente mórbido, completamente sádico, né? Então, realmente, a gente tem as pessoas que, às vezes, até não praticam o ato, mas se identificam e dão esse tipo de estímulo, que quando você compra essas imagens e ainda paga, né, você está fazendo com que essa pessoa que está vendendo as imagens prospere e continue fazendo essa matança horrorosa, né? Isso me faz pensar numa situação que você falando aí, o quanto que a internet precisa realmente de uma certa regulamentação. Por quê? Ela já tem, como você disse aí, uma índole a fazer um determinado ato. Porém, ela está sendo incentivada para receber para fazer esse ato, através de um meio que está divulgando tudo isso para o mundo inteiro. Pensa bem, ela está no Brasil vendendo para fora do país, sem ter que sair, sem ter que fazer nenhum esforço maior, como se fosse antigamente teria que fazer. Então, tem que haver realmente uma punição para que isso pare, claro, porque os animais precisam de proteção, não tem isso aí, é indiscutível, mas nós precisamos sim no Brasil regulamentar essa questão da internet, porque não podemos deixar isso tão aberto da forma que está, porque estimula outras pessoas, talvez até adolescentes ou por aí afora, a fazer o mesmo. E ampliar, né? Não ficar só em gato e cachorro, mas em qualquer animal maltratado, qualquer animal que sofra esse tipo de abuso, tem que gerar punição. Aqui a América Latina está vivendo com essa questão do envelhecimento da população, uma necessidade de fazer políticas públicas para poder atrair outras pessoas e manter
pelo menos das suas previdências e outros meios, né, dos municípios se manterem. Vai querer ir para lá, doutor? Ah, não, Eduardo, eu acho que essa escolha aí tem que ser para alguém que esteja muito mal servido onde está morando, né? Principalmente que eu penso que você morar em outro país, você morar em um país de língua diferente, né? Até você construir uma rede de amizades, uma rede de amigos é muito difícil, né? Mas é interessante porque há uma tendência a uma aglomeração em torno de grandes cidades, e as cidades menores do interior têm perdido população. Isso não é só lá, não. Aqui em Minas também tem acontecido. Agora, a tendência, Eduardo, de com o passar do tempo, pessoas que saíram do interior e foram para a cidade grande, verem na relação custo-benefício, e morar numa cidade grande tem uma série de benefícios, mas tem uma série de custos também, não só custos financeiros, mas custos... Quantas horas que se passa dentro de um transporte coletivo para ir ao serviço, para voltar do serviço, né? Então, esses grandes aglomerados, eles atraem muito as pessoas e acaba que as cidades menores do interior ficam meio tipo abandonadas, que nem como se fossem cidades fantasma. Ao manter a mão em movimento, com desenhos simples, o aluno evita que a mente se disperse completamente, o que ajuda a continuar acompanhando o conteúdo. Em vez de atrapalhar, o rabisco pode atuar como uma estratégia para sustentar a atenção. E as pesquisas também indicam que esse tipo de comportamento pode contribuir para a retenção de informações, já que mantém o cérebro em nível ativo, sem sobrecarga. Faz sentido, doutor psiquiatra? Faz sentido, Eduardo, porque o hemisfério esquerdo do cérebro, ele comanda essa parte que é a parte motora, que é a parte, então, mecânica. E quando a pessoa está rabiscando ou desenhando, né? Falou em rabisco, mas desenhos também, ela fica mais esse hemisfério esquerdo dela, que comanda o lado direito do nosso corpo. Ele é exigido, porque você tem que prestar atenção no desenho que você está fazendo, no traço, né? Vamos tirar a palavra rabisco e vamos pensar em traços, né? E daí, então, esse hemisfério esquerdo, ele fica mais atento, ele fica mais concentrado e ele é capaz, o cérebro é muito hábil, né? Ele é capaz de estar ouvindo uma informação e, ao mesmo tempo, fazendo uma outra coisa, mas uma coisa que, ao invés de distrair, o ajuda na concentração. Então faz sentido esse resultado da pesquisa. Quer dizer, uma menina de 14 anos manda fotos, não sei se sensuais ou pornográficas, para o namorado, que tem 16. Já é um negócio assim, né? Essa menina já devia ter sido educada para saber que tudo que vai para a rede está sujeito a espalhar para o mundo afora. Mas manda. Aí a sogra pega e espalha. Tá tudo errado, né? Então, Eduardo, é a falta de noção, né? A gente pensa que o cérebro de uma púbere, né? Que na verdade ainda nem é adolescente é depois dos 14, 15, ele não tem essa maturidade, né? E aí me lembra o conceito, né, dos antigos indianos, dizendo que o corpo físico é um templo onde Deus habita como em nenhum outro lugar. Essa questão do respeito à própria forma física, do respeito a si mesmo, né, do amor próprio. A gente vê que uma situação dessa aí, se a menina está namorando, né, se ela quer mostrar alguma coisa, que mostre pessoalmente, não é o ideal, não, mas que seja uma coisa assim. Agora, no que coloca a nível de rede, né, não foi... Tá certo, não foi nem o rapaz, nem ela, né? Uhum. Mas foi a sogra. Mas é o que feito você falou. Quando vai para um canal desses, qualquer pessoa pode pegar, reproduzir e espalhar de uma forma totalmente nociva, totalmente prejudicial. E são coisas, Eduardo, que não tem volta, não tem como você apagar, né? Porque a pessoa registra e aquilo fica por um tempo longo. A Luísa você vai achar no Aloísio A. Andrade. Até a semana que vem, doutor. Até, Eduardo, o telefone é o 319-9910-9855. E lembrando que o Dia Mundial da Energia, Eduardo, o que nós temos a comemorar é o quanto que as energias renováveis têm se ampliado. A energia solar, né, a energia eólica que vem dos ventos, inclusive, Eduardo, a energia das marés, que tem sido muito trabalhada para que a gente não precise de usar essas energias que vêm de combustíveis fósseis, que vêm, então, de situações que poluem demais a natureza, poluem muito tanto o ar quanto a água. Então, fundamental as energias renováveis, que a gente avance cada vez mais.